nas academias, nas prateleiras de farmácias e supermercados, nas bocas dos influencers fitness e principalmente na internet, os suplementos alimentares viraram febre. Prometem força, energia, emagrecimento rápido, longevidade, mas por trás das embalagens coloridas e das promessas sedutoras, tem um mercado que cresceu de forma explosiva e muitas vezes sem regulamentação alguma. Dados da Anvisa, a agência nacional responsável pela fiscalização desse tipo de coisa, mostram que 6 em cada 10 alimentos irregulares no país são suplementos alimentares. E as irregularidades não se resumem a pequenos erros de rótulo, não. Estamos falando de produtos com composição alterada, fábrica clandestina, substâncias que podem causar efeitos adversos e até itens que não têm autorização legal para serem vendidos no Brasil. É um setor que se anuncia como aliado do bem-estar, mas que na prática pode representar riscos concretos à saúde de quem consome. Para piorar, a fiscalização não consegue acompanhar o ritmo de crescimento dessa indústria. Enquanto milhões de brasileiros confiam nos rótulos e nas promessas desses produtos, uma parte significativa do mercado opera na ilegalidade, sem controle nem transparência. Hoje, no All Prime, a repórter Adriana Ferraz conta pra gente os bastidores de uma investigação profunda que ela fez sobre os tais suplementos alimentares. Ela vai nos contar como esse mercado aparentemente saudável pode esconder ameaças sérias à saúde pública e também sobre como eles impactam os consumidores, os órgãos reguladores e o setor de alimentos como um todo. Seja muito bem-vinda de volta ao All Prime, Adriana Ferraz. Olá, obrigada. Prazer estar aqui. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o All Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Adriana, me conta aí. Como é que foi o momento eureka dessa pauta, né? Como é que você falou, vou fazer uma reportagem sobre suplemento alimentar? Que não tem nada a ver comigo, aliás, né? Olha, foi assim, a pauta começou com uma ideia de falar sobre fraudes alimentares, envolvendo mais café, azeite. No começo do ano estava saindo muita notícia sobre isso, que a Anvisa estava proibindo o azeite tal de ser comercializado, mas o café que não era café, sabe? Tá, quer dizer, você vender óleo de soja com nome de azeite, exatamente. Vender pó de madeira com nome de café. Começou assim. Aí a pauta, a gente fala entre nós, né, jornalistas, que ela vira do avesso às vezes. Então, a ideia era falar de uma coisa, mas aí a gente percebeu que essa questão dos suplementos era mais pujante agora, né? Mais notícia, porque realmente esse número da Anvisa é impressionante, né? Explica pra gente, porque pelo que eu entendi, você começou mirando no café de palha e no azeite falsificado e acabou acertando num produto industrializado que é uma indústria, não é só uma marca ou outra. Sim, uma coisa gigante que só cresce. O setor diz que cresce 20% ao ano no país. Todo ano. 20% da pandemia para cá. Nem maconha irrigada. Enorme. Então, assim, a gente começou a fazer um levantamento, né? A jornalista adora um levantamento. Então, eu entrei lá no site da Anvisa. Nem todos, viu, Dana? Nem todos. E fiquei ali pesquisando ano a ano para ver quais eram as inspeções, quais produtos estavam ali nas inspeções, que a Anvisa faz uma série de inspeções sobre vários produtos, né? Cigarro, que a gente já falou aqui, produtos alimentares, suplementos entram na questão de produtos alimentícios, nessa categoria da Anvisa. E aí você puxa ali por ano e vem uma lista de fiscalizações que a Anvisa fez. Defina fiscalizações. Ela levanta se as informações que estão naquele produto, no rótulo, por exemplo, se elas batem com o que está lá dentro. Ah, alguém faz isso? Faz isso de vez em quando. E aí você
consegue abrir o relatório dessa fiscalização. E aí essa fiscalização, ela é aleatória, assim? Aleatória. Ela não é de todos os produtos, Não, é isso por que amostragem. É por amostragem. Por isso que não dá pra gente dar um dado do mercado, né? O dado é sempre dessa fiscalização, porque a Anvisa é o órgão que tem que fazer isso. Então, ela dá uma fichinha técnica daquela fiscalização, e aí aquilo me chamou atenção, porque o que tá ali no comprimido não é o que diz na embalagem, ou então a quantidade não é a informada. Ô, Adriana, vamos dar um passo atrás? Explica um pouquinho melhor o que é um suplemento alimentar, porque deve ter um ou outro brasileiro, um ou outro ouvinte que não sabe o que é isso. Eu também não sabia. Eu não sabia, Mas confesso. é mais óbvia do que parece a explicação. É uma suplementação mesmo de alguma coisa que falta no seu organismo. Quer dizer, você está comendo mal ou está comendo, sei lá, você tem alguma restrição alimentar, você não pode comer tal coisa, não gosta de comer tal coisa, ou no teu bolso não permite que você coma, sei lá, proteína em quantidade suficiente, aí você vai tomar uma cápsula, é isso? Isso, magnésio, ou sei lá, qualquer outra coisa que está faltando, cálcio no seu corpo. Mas se você faz um exame antes para saber, olha, está faltando cálcio, você precisa tomar cálcio? É o correto, até porque o correto é ter uma indicação médica. Você tem que saber se está faltando. Aumenta 20% ano o número de análises clínicas feitas pelos laboratórios? Não? Virou uma febre, virou uma moda, ou sei lá o que a gente pode dizer para isso. Todo mundo agora quer suplementar alguma coisa sem saber se precisa. E são aquelas coisas, aqueles potes enormes, assim, que vende. Tem loja que só vende isso, né? Tem loja física que só vende isso, mas a maior parte é a internet. Tem uns baldões, assim, do tal do whey, né? O whey é um dos principais. O whey é um suplemento. Whey proteico, né? Que eles chamam. Que quem faz academia, geralmente, é quem mais compra. Tá. Porque esse whey, ele teria a vantagem, te daria a vantagem de ter um resultado mais rápido com os exercícios que você pratica na academia. O corpo responderia mais rápido, ganharia mais massa muscular. Tudo assim, ganharia, porque tudo depende de cada organismo, né? Tudo é no condicional. Tudo. Além de whey protein, me dá outro exemplo de… Olha, falando desse universo de academia, os dois da moda é o whey proteico e a creatina. A creatina é o suplemento da vez, né? Eu digo porque o pessoal do setor me falou sem me comprovar, mas que a creatina, e depois eu dei uma pesquisada e fazia sentido, por isso que eu tô falando aqui. A creatina foi muito vendida na Black Friday do ano passado, um dos produtos mais procurados. Há uma busca muito intensa na internet com esse nome. Ela faz? Ela te dá também um aproveito maior dos exercícios. E a creatina, especificamente, a promessa é que te dá energia, que te dá disposição para malhar, né? Então, você consegue malhar por mais tempo, sei lá, e você vê um resultado mais rápido. Então, são os dois suplementos muito relacionados à atividade física. E daí, né? então, a Anvisa, por ser um produto alimentício, fiscaliza para ver se o rótulo bate com o conteúdo. O que mais? O que tem lá, se a data de validade está correta, se quem fabricou tem aval da vigilância sanitária para fabricar aquele tipo de produto. Porque tem gente que fabrica sem aval? Nossa, tem fabriqueta em qualquer lugar, galpão em qualquer lugar do país, sem a menor condição de higiene. As fotos tem ações da Polícia Federal já envolvidas nesse universo, que chamam muita atenção. A Polícia Federal está investigando whey protein? Está investigando fabricação falsa, né? Ou falsificação. Porque tem falsificação de tudo, né? Igual tem do cigarro, de bebida. Porque custa caro. Custa caro, sim. E às vezes você tem que trazer a matéria-prima de fora, o que faz ficar mais caro. E tem toda essa questão da higiene, né? Quer dizer que tem creatina batizada. Tem creatina com uma condição, uma quantidade muito maior de um certo tipo de produto que tem que estar lá dentro do que tem. Feita em balde de fazer faxina, sabe? Que a gente usa, balde de lavar coisa. Você vê fotos da PF ali
ali com um produto colocado de qualquer maneira. Isso que você acabou de falar não é uma figura de linguagem. Não, não é não. Já encontraram até produtos que depois eram comercializados como suplementos em betoneiras. Não. Você está de sacanagem, não é possível. Não. A betoneira que faz concreto. Que faz concreto para a indústria. Tira o concreto e põe aí você vê um nível de higiene, né? Uma creatinazinha, um whey proteinzinho, aí a gente dá uma girada aí na betoneira, mistura com as pedras. Isso, exatamente. Então, um mercado que cresceu muito rápido. É um crime concreto esse. E chamou muita atenção de todo mundo, né? Entre 2022 e 2024, esses itens que foram considerados irregulares, o percentual de aumento atingiu 240% na Anvisa. Foi uma alta absurda. O volume de irregularidades encontradas nessas fiscalizações aleatórias e amostrais aumentou 200, quer dizer, triplicou quase. Sim, em 2 anos só. E é muito mais do que a gente falou no começo aqui da nossa conversa sobre café, azeite, tudo isso que chama atenção, né? Que a gente toda hora para ler, não posso usar esse azeite, não posso tomar esse café. Em relação aos suplementos, os números são muito superiores, nem se compara. Quer dizer, o risco de você estar comprando alguma coisa que não tem o que anuncia, o que está no rótulo, é enorme. É maior do que você comprar um café ou um azeite. Isso, se a gente pegar por essa lista da Anvisa, dá para entender que sim. O que acontece quando a Anvisa pega alguma coisa irregular? Tira do mercado, né? Assim como no caso do azeite e do café, proíbe a comercialização, a distribuição. Do lote ou da marca? Às vezes de todos os produtos da marca. Quando você faz essa busca que eu te falei, às vezes a gente encontra uma fiscalização, você abre ali a ficha do que se encontrou naquela fiscalização e todos os produtos daquela empresa estão proibidos, porque tem um vício de origem em todos eles. E daí eles fecham, quer dizer, não podem fechar a empresa, mas proíbem que ela venda. Aí, sem poder vender, a empresa fecha ou muda de nome. Sim, exatamente. Porque já que é falsificado mesmo, né? Sei. E é um mercado muito difícil de controlar por um outro aspecto, que eu acho que é muito importante. Os suplementos alimentares, diferentemente de remédios, por exemplo, eles não precisam ter um registro na Anvisa. Não? Não. A Anvisa só existe registro para 2 tipos de produtos que envolvem suplementos, que são suplementos que contêm enzimas ou probióticos. Se não tiver esses 2 ingredientes na composição, não precisa de registro. O que precisa é de um aviso, de uma notificação de venda no mercado. E aí a fiscalização, ela fica para o pós-venda. Esse é o problema, sabe? Então, peraí, mas se você tá lá numa farmácia, numa dessas lojas que vendem esses baldes de suplementos alimentares ou numa página de loja na internet e vê lá, aprovado pela Anvisa… Não tem isso. É mentira. Em suplementos isso não existe, só se for o caso dessas 2 substâncias que eu falei, enzima e probiótico. Se for um whey, se for, sei lá, um chá de ervas. Se bem que os chás de ervas estão proibidos porque houve muitos casos de denúncia de gente que passou muito mal tomando esses chás de ervas, 50 ervas emagrecedoras, como se fossem produtos naturais que não te fazem mal, né? Que vão ajudar você a emagrecer e as pessoas passam muito mal tomando isso. Então tem uma série de produtos nessa classificação, vamos dizer assim, que são proibidas. Mas a maioria, ela não precisa de registro. O mercado notifica a Anvisa que está fabricando aquele produto, coloca no mercado. E aí o tipo de fiscalização é um pós-mercado, é quando já está no mercado. Aí é um problemão, né? E não tem ninguém teve a brilhante ideia de obrigar esses suplementos alimentares a passarem pela Anvisa antes de chegarem nas lojas para comercialização? Atualmente há um processo de negociação, de debate sobre isso e muito provavelmente essa regra deve mudar. Mas por enquanto é essa que vale. Agora, vem cá, tem um número que você cita na reportagem que eu não sei se eu assimilei muito bem. 6 em cada 10 marcas de
produtos alimentares ou alimentícios irregulares são de suplementos? É ainda nessa pesquisa da Anvisa, né? Quando você busca ali produtos alimentares, vem uma lista dos produtos alimentares que são considerados irregulares. Tá. Irregulares ou é falsificado ou está fraudado por algum motivo. De todos esses produtos irregulares, 60%, às vezes 70% tem relação com suplementos, são suplementos. Quer Muito dizer, mais que alimentos. os suplementos alimentares, cujo mercado cresce 20% ao ano, são responsáveis por 60% a 70% das fraudes Isso. em produtos alimentícios. Exatamente. Os especialistas e os médicos, inclusive, falam que esse número tem muita relação com o fato de que as pessoas não procuram um médico para ter acesso a esses suplementos. Como não é um remédio, não precisa de receita. E pode fazer propaganda. Você pode comprar, não é remédio, pode fazer propaganda. Então você pode comprar pela internet, você pode ir numa farmácia, você pode ir no mercado. Você pode dar ouvidos a um influencer. E isso, que aliás tem aos montes, atletas, é uma coisa muito semelhante ao que acontece com as bets, sabe? Cada vez mais você vê influencers, pessoas conhecidas que ganham daquela marca para fazer aquela propaganda na internet. E aí você não sabe exatamente qual a quantidade que você vai tomar. Porque se não tem um médico que te oriente, você vai tomar quanto de whey por dia? Tem uma prática, que foi um médico que me contou isso, o cardiologista e nutrólogo Daniel Magnoni, que é do HCOR, o Hospital do Coração, que ele fala assim que essas ferramentas, os suplementos são ferramentas boas, claro, quando bem utilizadas. Agora, ele contou que tem gente que usa essas vitaminas, esses minerais em doses de ataque. Tem esse termo, dose de ataque. Ataque a quem? Ataque ao seu organismo. Aliás, é um ataque mesmo. Então, por exemplo, no caso da creatina, ele falou que qualquer pessoa que for tomar creatina, a dose máxima por dia é de 3 gramas. 3? 3 só. Tem gente que toma 20. Que toma 30. Isso faz bem? Porque acha que precisa dessa dose de ataque para o corpo começar a responder logo aos exercícios que ele vai fazer. E isso é um perigo enorme. Quer dizer, o cara nunca tomou, não foi ao médico, ouviu um influencer falando que é legal tomar, foi na loja, daí o vendedor falou para ele, você começa com uma dose de ataque de 20 gramas. O que isso pode ocasionar no golpe do atacado? Nossa, depende assim da situação. Se a pessoa for diabética, muitos desses suplementos têm açúcar. Não sabe quanto, né? Ou você não pode confiar no que aquele rótulo está dizendo. Você vai tomar um monte daquilo, o seu pico de glicose vai lá pro alto, né? Pode te dar energia, né? Vem da onde? Cafeína, por exemplo. Esses suplementos, muitos têm cafeína. Cafeína, se for um cardiopata, pode também provocar um problema grave. E outros mais. Tem gente que tem problemas de fígado, de tanto tomar esses tipos de suplemento. Teve um caso conhecido há pouco tempo de uma pessoa, uma mulher que precisou de um transplante de fígado, assim, às pressas, porque tinha tomado esses suplementos e o fígado não aguentou. Então, a gente vê até caso de suplemento em agora reportagem policial, assim, de investigação de pessoas que morrem, sei lá, praticando exercício físico, foram lá ver, a pessoa estava tomando suplemento sem uma orientação, já tinha algum problema no coração e pode ter alguma relação. Então você fica completamente no escuro, sabe? Você começou a falar e eu acho que eu te interrompi. Já existe alguém tentando regulamentar de maneira diferente esses suplementos alimentares? Há esse debate na própria Anvisa, né? De se mudar a regulamentação, justamente porque quando se criou essa regulamentação de que não precisava de um registro específico, não havia essa febre que há no Brasil hoje. E aí, a partir de agora… Causa e consequência, né? Exatamente. A partir de agora, então, é um assunto posto ali, né? Para se alterar esse mercado. O suplemento… Existe literatura científica dizendo que vale a pena, que é bom em determinados casos, que a creatina é recomendável, ou ainda é uma área cinzenta?
Não, os médicos indicam, principalmente para idosos, pessoas que precisam de um fortalecimento, gente que passou por uma cirurgia, precisa recompor algum tipo Mas é de uma situação. substância. Mas não é quem frequenta a academia, né? Não, Não é o grosso. não é um uso aleatório. O próprio nome diz, é o que a gente falou, é para quem precisa suplementar mesmo uma coisa que está em falta no seu organismo. Não jogar aquela substância vezes 20 no seu organismo. Não é essa a intenção. Então, os médicos fazem uso mesmo dessa recomendação, mas para situações específicas em cada caso. Vitamina entra aí, não? Sim, muitas vitaminas. Tem de tudo. Tudo que você pode imaginar tem. Tem melatonina, tem magnésio, tem esses chás de ervas que eu te falei. Tem os mais famosos, tem tapioca com creatina. Achei o máximo isso. Estava pesquisando. Tem umas novidades de vez em quando que o mercado acrescenta. Segundo uma pessoa que eu conversei Não, aqui… desculpa, Adriana. Não é Tapioca com brincadeira. creatina, você inventou. Olha só, Não existe Tem isso. whey com açaí, ômega 3 com vitamina D, magnésio com vitamina B6, colágeno com ácido hialurônico e muitas outras opções. Não, mas ácido hialurônico não é suplemento alimentar, né? Mas tá junto ali. Tem um produto que eu achei que tinha essa composição. O que tá dentro aí, a gente não sabe, né? Mas olha, tem uma associação… Não, eu gostei da tapioca com Tapioca creatina. com creatina. E o whey com açaí também. É sabor creatina? Como é que é? É sabor tapioca? Ou é a tapioca com sabor Você creatina come ou creatina com sabor e tapioca? já tem o benefício da creatina. Acho que é isso. Entendi. Há uma estimativa de que os suplementos, e isso eu não duvido mesmo, que eu fiquei impressionada na apuração, a quantidade de opções que tem, né? Então, segundo uma das associações que representa o setor, que é a Basnutri, existem mais de 1000 tipos de combinações para você de suplementos. Por isso que tem whey com tudo, creatina com qualquer coisa, sabe? Tem com tudo e tem sem nada, né? Aliás, essa tapioca com creatina foi retirada do mercado. Ah. A gente citou as gôndolas dos supermercados, as prateleiras das farmácias. O fato de estar na farmácia já dá uma certa credibilidade para o produto, não dá não? Olha, eu não sei, farmácia vende até sorvete agora, né? Você já reparou? Não, mas faz sentido, Tem né? uma Porque geladeira ali de você provoca sorvete. o problema, depois você vende a cura, né? Mas esse você falou que não é o maior mercado. O maior mercado Internet. é online. Sim, disparado. E esse é um problema para fiscalização também, porque são sites que entram no ar um dia, saem no outro, né? Muitos têm golpes, inclusive. Você compra, não chega. É um mercado bem complicado. Pode ser até bom, né? E eles também cooptam, assim, as pessoas para venderem os produtos. Eu conversei com… Tipo porta a porta, assim? Não, para você ser revendedora, sabe? Então você começa a tomar, aí você mesmo indica, como não tem orientação médica, você vai indicando para outra pessoa, vai vendendo, vai fazendo aquela propaganda como se fosse uma coisa completamente inofensiva, né? Isso aumenta o mercado. Imagino que muito, né? Agora, e vai ficar assim? Vai ficar essa terra de ninguém? Porque tudo bem, tem gente que precisa, tem gente que produz seriamente, tem gente que… o médico receita, você está com falta de vitamina D, você está com falta de cálcio, você está com falta de sei lá o quê. E precisa, lógico, né? Precisa comprar e precisa existir para a pessoa poder suplementar a sua alimentação. E como você disse, quanto mais idoso, maior a probabilidade disso acontecer. Agora, claramente o que você está descrevendo é um quadro de perda total e completa de controle sobre a multiplicação desses suplementos, inclusive nas mídias sociais, né? Porque se não fossem os influencers, talvez esse mercado não estivesse crescendo 20% ao ano. Sim, certamente. Então, falta uma regulação nesse sentido também, porque as operações, quando elas são feitas com denúncia… Hoje, assim, só tem operação ou nessas fiscalizações aleatórias da Anvisa, ou então denúncias que geram operações específicas de fiscalização em conjunto. Então, vai a Anvisa com a Polícia Civil Federal e faz ali uma
uma batida no endereço que houve uma denúncia de produção desse tipo de produto. O ano passado, na cidade de Jundiaí, que é bem próxima da capital paulista, só em uma operação apreenderam 500 quilos de suplementos falsificados. 500 quilos. E qual que era o cenário de onde eles apreenderam? Então, o cenário é meio assustador, viu? É assim, é sempre um galpão sujo. Você não vê nenhum tipo de prática de higiene, gente. É uma coisa que as pessoas vão engolir. Isso. E se alimentar dela. Não, você vê assim, tudo jogado no chão, as embalagens em sacos ali de lixo no canto. Não é uma sala branca com nada controle de pressão, nossa, sala imunda. filtro. Agora eu falei da betoneira. A betoneira foi a imagem que mais me chamou a atenção. Aliás, até pouco atrás, eles nem sabiam o que era betoneira, mas aí eu fui... Bom, mesmo cobrindo a prefeitura que mais usa betoneira no Brasil... Eu fui descobrir o que era uma betoneira quando fui encarar uma obra, aí eu descobri o que era uma betoneira. E aí fiquei passada. Eu tenho uma obra no meu vizinho que eu ouço todo dia a betoneira. Eu conheço, inclusive, a mãe da betoneira. Olha, essa situação dessas fábricas, acho que é a coisa que mais chama atenção e que mais deveria impedir que as pessoas tomassem esse tipo de produto sem receita médica. Porque o fato de ele não ser… O suplemento, assim, ele não é remédio. Isso é um problema. Ele também não é um alimento. Ele está ali numa zona cinzenta entre o alimento e o remédio. Então, ele não tem um controle de um médico, não exige uma receita, também não exige um registro da Anvisa. E foi assim, esse ponto intermediário que esse mercado cresceu tanto. E afora essas operações da Polícia Federal, Polícia Civil junto com a Anvisa, essa fiscalização aleatória, essas denúncias… Do ponto de vista legislativo, o Congresso Nacional não está muito preocupado, é isso? Olha, o Congresso Nacional, por incrível que pareça, até faz alguns audiências públicas, faz alguma coisa nesse sentido. E já chamou pessoas do setor neste debate de melhorar a regulação. Mas até agora não tem nada encaminhado para votação. E as empresas sérias, elas… não teriam interesse em ter um mínimo de regulamentação para evitar a concorrência desleal? Porque se o cara produz em betoneira no fundo de quintal, num galpão sem cuidado nenhum, ele vai ter um custo de produção, ainda usando ingrediente falso, ele vai ter um custo de produção muito menor do que quem produz seriamente, não? Olha, sabe o que eu percebi? Eu percebi assim que, diferentemente do caso do cigarro, que a indústria do cigarro oficial, vamos dizer assim, trabalha muito contra a falsificação. Nesse mercado eu não percebi isso. Eu entendi o motivo. O acesso livre e restrito é o que mais vale a pena, sabe? Então é melhor ter um monte de gente vendendo, mas ser fácil de qualquer pessoa comprar. Eu acho que esse acesso, ele é o que o mercado oficial e não oficial batalha para ser mantido. Sei, é tipo não regulamentar as redes sociais, né? Mais ou menos assim. Melhor deixar assim, do jeito que tá, terra de ninguém, porque desse jeito eu tô ganhando dinheiro, mesmo que tenha um concorrente fraudulento. Não vamos criar um problema aqui, né? Agora, é um problema que não é só brasileiro, né? O Brasil, como um país que tem muito essa coisa do corpo, né? O segundo país com mais academias do mundo, né? Só perde dos Estados Unidos, tem essa coisa… Brasil é o segundo maior número de academias do mundo. É o Brasil? É. E tem esse boom desse setor do culto ao corpo, né? A plástica também, a gente não é um dos líderes, né? Só perde também para os americanos. Esse setor, que não é muito bem regulado, como a gente já falou aqui, teria um faturamento de 6 bilhões ao ano. É muita coisa. Se você for pensar que cresce 20% por ano, então esse número vai ser mais significativo ainda. E isso já chama… A estimativa é que ele fature hoje 6 bilhões de reais por ano e cresce 20%, ou seja, você acrescenta 1 bi e 200 a cada ano. Quer dizer, o ano que vem já vai ser 7,200. E aí, isso chama atenção no mundo todo, né? A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, ela emitiu um alerta esse ano sobre esse consumo de suplementos, exagerado de suplementos. E não foi um alerta só para o Brasil, foi um alerta mundial, que é preciso conscientizar os consumidores desse
esse uso indiscriminado, que em vez de gerar saúde, gera riscos à saúde pública. Você, o inverso. inclusive, entrevistou pessoas que tiveram efeitos adversos pelo uso exagerado desses suplementos e cita casos de morte. Sim. Olha, as pessoas que tomaram esses suplementos conversaram comigo, por exemplo, 2 mulheres que queriam emagrecer. Tem sempre, acho que, não sei, não dá para dizer em toda a história, mas muita gente que busca suplementos, busca esse emagrecimento fácil, né? Ou facilitado. E essas mulheres me relataram que elas tomavam, às vezes, 3, 4 tipos de suplementos diferentes, porque às vezes tem um que é multivitamínico, sabe? Não é só uma vitamina, você nem sabe que tipo de vitamina tem lá. E aí você toma esses suplementos e essa mulher, uma delas, me falou que teve muita taquicardia, começou a relacionar, sabe? Depois que tomava os suplementos, a essa condição de ficar com taquicardia. A outra me relatou que tinha muita ansiedade, que aumentou, teve crise de pânico. Então, E tem estudos disso, mostrando essa associação entre as duas coisas? O que tem, assim, dependendo da situação da pessoa, como esse médico do HCOR me falou, se a pessoa é cardiopata, se ela toma um suplemento que tem cafeína, ela pode sentir uma taquicardia, dependendo da dose, sabe? Então acontece mesmo, mas por isso que a FAO, ela faz essa orientação, inclusive diz que dependendo do tipo de suplementação, se for, por exemplo, um composto antioxidante, ele pode interferir em medicamentos que você toma. Pode ter interação medicamentosa com suplementos. Você não faz ideia, porque você não vai no médico, afinal de contas. Então, pessoas que... Não tem bula, né? Não é remédio. Não é remédio. Então, não tem lá os eventos adversos. Só tem os efeitos bons, que em tese aquele suplemento provoca. Então, a FAO diz que pode ter um problema para quem toma remédio contra o câncer. Olha a gravidade. Pode reduzir a eficácia. Para quem toma anticoncepcional, antidepressivo. Então, a questão da ansiedade está nisso. E mas, assim, antidiabéticos também. Você não sabe quais as consequências daquilo que você está tomando, né? Me diga uma coisa, você citou pelo menos um caso de morte. Isso, me explica em que situação aconteceu e se teve alguma consequência. Olha, um dos casos que nós pesquisamos aqui para fazer essa reportagem é o caso da Maiara dos Santos. Ela tinha 24 anos só e ela usava suplementos pré-treino. Tem esse nome, né? Suplementos que são tomados por quem faz academia, como whey e a creatina. Você toma, às vezes, essas doses de ataque antes de treinar, né? Ela tomava isso e ela sofreu um mal súbito em maio na academia onde ela estava, na cidade de Bocaina, no interior de São Paulo. E ela tinha tomado a creatina, a família dela confirmou para a polícia que ela estava usando, só que ela tinha cardiopatia. E aí ela teve uma parada e morreu. Eu até tentei atualizar esse caso com a Polícia Civil, mas ainda não houve um desfecho que comprovasse a relação. Mas estava entre essas possíveis causas, né? Também teve um outro caso que foi notícia pela rapidez com que aconteceu, que foi de uma enfermeira, a Mara Abreu. Ela morreu aos 42 anos, depois que ela desenvolveu uma hepatite fulminante causada por emagrecedores irregulares. Ela chegou no Hospital das Clínicas de São Paulo com esse quadro de hepatite fulminante. Ela entrou para a fila de transplantes de fígado, porque o fígado dela já não dava conta, precisava de um transplante, mas infelizmente ela não resistiu e morreu. E essas tragédias tiveram algum efeito prático sobre a discussão de regulamentação do setor? Olha, no caso dos emagrecedores, no caso da enfermeira que a gente comentou aqui, a Mara Abreu, depois disso, com a repercussão, a Anvisa passou a publicar uma lista desses emagrecedores irregulares. Já havia essa lista, mas não de uma maneira assim mais fácil, de fácil acesso. E hoje são 300 produtos nessa lista. Irregulares. Irregulares e vetados. É tipo assim, não tome não porque... Não pode tomar, porque pode fazer mal. E essa lista, ela é composta basicamente de emagrecedores. Então, são esses chás de 50 ervas, sei lá quantas ervas, que teriam um uso natural, mas que pelo contrário... Mas não tem lista de
whey protein, ou creatina Uma lista falsificada, específica, não. tem. O que dá para fazer é essa pesquisa, que não é todo mundo que vai. Ah, vou entrar no site da Anvisa aqui para saber se esse produto é falsificado ou não. Adriana, explica um pouquinho mais sobre a creatina. A creatina é uma substância que existe na natureza, no seu corpo, no meu corpo? Como é que é? Todo mundo produz, né? Naturalmente no corpo. Ah, Por isso que para saber se você precisa de suplementação, você tem que fazer um exame, né? Tem que ir a um médico. pode ser que a maioria das pessoas que toma não precise Sim. tomar porque já produz o suficiente. Sim, exatamente. E que também não vai fazer grande diferença, a não ser te prejudicar de alguma forma se você ficar tomando em excesso. Proteína. Proteína a gente já come proteína. O brasileiro come a proteína. Na média, sim? Isso, a quantidade que precisa comer. Você não precisa ficar fazendo essa suplementação. E outras tantas substâncias Quer dizer, também. essas, pelo que você está falando, se eu entendi corretamente, não seria a regra, seria a exceção. A Você suplementação, precisar. você só para casos especiais com orientação médica, não para o que o influenciador mandou você fazer. Sim. É como a gente estava conversando. O médico me explicou, uma pessoa mais idosa que precisa combater a questão óssea, sabe? Precisa de um suplemento para ficar. Para ficar mais independente. Uma pessoa, por exemplo, que passou por uma cirurgia também precisa de uma suplementação, neste caso específico. Ou alguém que né? não come algum tipo de Isso. alimento, né? Que pode Mesmo gerar a falta de vitamina proteína. D, que é mais comum. Às vezes, nos exames básicos, a gente faz vitamina D, quase ninguém tem, né? A quantidade de vitamina D. Porque o problema da vitamina D é que além de tomar o suplemento, você precisa tomar sol, né? Exatamente. E aí você, dependendo do nível, o médico te recomenda mesmo uma suplementação. Eu já tive que tomar vitamina D. Aí você faz acompanhada por aquele médico num período específico, né? Qual que é o usuário mais frequente? É o frequentador de academia? São só essas pessoas que correm mais risco? Porque você citou o caso de duas pessoas relativamente jovens, né? Sim. Ou tem outras faixas etárias correndo risco também? Acho que o principal público é esse mesmo, mas idosos, segundo o mercado e segundo as pessoas com quem a gente conversou, parece que estão tomando cada vez mais. Tá. O que talvez até seja uma boa notícia se tiver um acompanhamento Se médico. precisar, mas muita gente busca, por exemplo, combater males que nenhum suplemento vai combater. Por exemplo, tem suplemento que fala que combate o mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer. Isso desculpe. é crime, né? Sim, porque é óbvio que não tem nada, a ciência não comprovou ainda nada, pelo menos Tem nem não em remédio. forma de suplemento, que combate a doença de Alzheimer. Né? Mas e criança ainda está fora desse mercado? Criança é um problema. E a FAO, que é essa a organização da ONU para alimentação, né? Alimentação e agricultura, nesse alerta que ela divulgou em maio, ela fala que é preciso observar as doses consumidas de acordo com o público. Então, por exemplo, pode criança tomar whey? Pode. Mas Precisa? muito provavelmente não, só se for um caso também muito específico, né? Que precisa de proteína, precisa, sei lá, de uma suplementação pontual. Mas esses limites de consumo e os ingredientes autorizados precisam estar nos rótulos para diferentes tipos de público e de idade. E dificilmente você acha isso. Agora, se a Anvisa não dá autorização prévia, está liberado para todo mundo, como é que as pessoas vão saber se aquela marca específica é confiável ou não? Pois é. Não Eu tem acho que- carimbo da Anvisa dizendo essa daqui tá ok. Não tem. Mas o preço, como sempre, é um indicador, né? É sempre assim. Os produtos, por exemplo, esse baldão de whey que a gente comentou no começo da nossa conversa, é caro. Custa R$150, R$200, um baldão desse que dá para quem toma sempre, dá para um mês, né? Você mistura ali em pó, você mistura na água, no leite e não dura muito. Então, quem não tem um certo poder financeiro não compra. E se você encontrar por aí, como qualquer outro produto, um whey muito mais barato, você tem que desconfiar, né? Acho que essa lógica vale para qualquer coisa. Mas não, concordo, né? O risco aumenta junto com a diminuição do preço, é inversamente proporcional.
Mas não é garantia também. Não é, não. E você comprando pela internet também valem todas aquelas outras normas de você pesquisar aquele site, se tem reclamação sobre aquele site, como é que aquele site age no pós-venda, né? Pelo menos isso dá pra gente fazer hoje, né? Quem toma também deixa ali um comentário. Acho que isso é meio básico para tudo. Adriana Ferraz, para quem quiser, e eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai querer, onde lê e encontra a sua reportagem? No uol.com.br/tab. Muito obrigado, Adriana Ferraz. Obrigada, até. E muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Quem assina o UOL também pode acessar, ler e ouvir essa e muitas outras reportagens investigativas e reportagens especiais no UOL Prime. Assinantes têm acesso a todo o acervo jornalístico do UOL e ainda a opinião e análise dos nossos colunistas. E você ainda consegue aproveitar desconto em ingressos de cinema, desconto em peças de teatro, festivais de música e acesso ao UOL Play e muito mais. Confira lá no assine.uol.com.br. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a repórter do UOL, Adriana Ferraz. O roteiro é da Clara Rellstab. A captação é do Jefferson Barbosa, o DJ. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental, Epidemic Sound. Coordenação é da Lígia Carriel e da Laura Kapeliushnik. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente geral. O Alexandre Gimenez é o diretor de reportagem. E a supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até o próximo episódio. UOL.